Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva. Nosso programa pode ser acompanhado ao vivo pelo Facebook, nas páginas 99 Universitária, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página, Programa Fora da Curva. Você pode participar do programa comentando e enviando perguntas pelas redes sociais. Hoje nós vamos conversar sobre a medida provisória 759, publicada pelo governo Temer em dezembro e sem qualquer discussão com a sociedade civil e desrespeitando a Constituição Federal. Essa MP muda as regras de regulação fundiária, que é um conjunto de normas que define, por exemplo, a legalização de terrenos em áreas públicas de interesse social, áreas de marinha e de preservação ambiental, terras e propriedades ocupadas por quem não tem moradia. Apesar de mexer com muita gente e muitos interesses, essa MP foi completamente ignorada pela mídia comercial e ainda desconhecida pela maioria que vive em terras e imóveis ocupados. Por isso, o Fora da Curva de hoje pergunta: o que mudou na regularização da moradia? Para tratar disso e de outros impactos da MP 759, nós convidamos a advogada Fernanda Costa, coordenadora no Nordeste do Instituto de Direito Urbanístico. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eduarda. Também participa da conversa Caio Scheidegger, integrante do Centro Popular de Direitos Humanos e consultor ambiental. Bom dia. Então, Caio, você poderia começar explicando para a gente o que é a regulação fundiária? Regulação fundiária tem esse nome complicado, né? Até é difícil da gente se importar com um tema que a gente não compreende. Então, para a gente pensar em moradia, em habitação, a gente tem que colocar uma lógica, né? Administrar esse sistema e dar função social à moradia. Então, você tem normas jurídicas, ambientais, administrativas, sociais, instrumentos que o poder público utiliza para poder organizar os assentamentos humanos, né, para garantir a função socioambiental da propriedade. Então ela diz quem pode morar em que lugar. Dando uma ajuda aí a Caio, na verdade a regularização fundiária ela é um processo que busca garantir o direito de moradia àquelas pessoas que estão ocupando historicamente. A gente tem uma experiência aqui em Recife que foi exemplar e civil de referência para o Brasil inteiro, que foram as zonas, que são as zonas especiais de interesse social, que constam aqui do nosso zoneamento. Vários municípios no país inteiro passaram a incorporar esse tipo de instrumento urbanístico, legal, visando o quê? Visando garantir que a população de menor renda, que sempre ocupam as áreas que eram tidas como menos valorizadas nas cidades, elas tivessem aí essa proteção na perspectiva de que essas áreas fossem regularizadas e fosse garantido aí o direito à moradia delas. E essa MP, ela dialoga tanto no meio urbano quanto no rural. No meio urbano a gente tem os trabalhadores, né, quem move a cidade, geralmente o trabalho informal. Aqui no Brasil, 6% da população habita nesses assentamentos informais, né? Nas cidades, você nas quer cidades. dizer? E no meio urbano a gente tem tantas comunidades tradicionais, né? Os indígenas, os quilombolas, que sempre foram excluídos desse processo, né? No direito à terra. A terra produtiva, a terra que cumpre a função de moradia, subsistência. E a gente tem dois viés, né? Que é o da posse e o da propriedade. Essas comunidades, muitas vezes, elas estão ali historicamente, né? Mantendo a sua subsistência pelo título de posse, né? Pela posse mansa e pacífica para garantir a sua sobrevivência. E a gente tem, o Brasil, um histórico de priorizar a propriedade, né, formal, e a gente acredita que essa MP ela traz um retrocesso grande, né, nessa discussão da função social. A função social faz parte, né, da lógica da cidade de trazer oportunidade para todos, né? As pessoas precisam morar em algum lugar, né? As pessoas precisam de um teto, as pessoas precisam de um trabalho, né? São direitos fundamentais, o direito à moradia, o direito ao trabalho, né? O direito ao meio ambiente, saúde, né? Educação. E se você não tem a segurança da habitação, se você mantém essas terras meramente para especulação, para os grandes empreendimentos, você remove essas pessoas da lógica, né, produtiva.
né? Então você tem que dar oportunidade, e na questão rural, que ainda é mais grave, são comunidades tradicionalmente excluídas de todo esse processo, né? Os quilombolas, os indígenas, as populações nativas, os movimentos de reforma agrária, né? Boa parte dessa discussão no meio rural é através de ocupações, são pautas que estão atualmente judicializadas, e a CMP ela inviabiliza a situação dessas comunidades. Já que você falou da função social da propriedade, né? Que a MP 759 acaba, né, extingue, a gente podia ouvir agora Alexandre Pacheco, que é advogado do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. O SENDEC atua com regulação fundiária há 27 anos em Recife. Vamos ouvir Alexandre? A MP 759 ela é um verdadeiro retrocesso no debate político urbano dos últimos 30 anos. Isso porque ela tira 2 pontos centrais do ordenamento jurídico. Primeiro, a regularização fundiária como direito à segurança na moradia das comunidades de baixa renda. O segundo, o princípio da função social da propriedade como orientador, como guia objetivo da política urbana. Tá? Então, na hora de uma disputa pela propriedade de um imóvel, de um terreno, hoje quem tem prioridade é a comunidade que atribui função social em detrimento do proprietário que nunca tem uma função para o imóvel, que apenas especula com ele. O problema é que com a MP, a regularização fundiária deixa de ser um direito e passa a ser um favor do governo. E a prioridade para o interesse social, ela é retirada e colocada no princípio de mercado. Pior do que isso, a função social da propriedade, ela deixa de ser orientadora da resolução de conflitos. Então, áreas que poderiam ser regularizadas, elas não vão ser regularizadas por questão de disputa judicial. Então, conflitos vão deixar de serem resolvidos, alguns conflitos vão aparecer para que áreas não sejam regularizadas, e áreas históricas em Recife vão deixar de ser regularizadas, tá? Vão ter um aumento, inclusive, dos conflitos fundiários. Por outro lado, você vai ter ações, como na área em Brasília, que vão ter todas as facilidades do mundo para serem regularizadas. Um verdadeiro retrocesso. Então, Fernanda, esse ponto é muito importante, né? Será que você não podia comentar? Pois é. A gente teve a edição dessa medida provisória com a justificativa de que a gente tinha um processo lento, burocrático, que a legislação que estava em vigor, que foi fruto de um acúmulo. O Alexandre coloca aí, Recife tem esse acúmulo. Hoje o Presente está comemorando 30 anos. Então, a gente tem aí 30 anos de um caminhar que juntou com outras experiências e construiu um arcabouço legal que é recente. A gente tem o nosso marco legal de regularização fundiária de 2009, o capítulo 3º da Lei 11.977, e ele foi completamente desconhecido. Ele é atropelado, e a medida provisória vem aí, revoga várias leis que trabalham com a questão da reforma agrária, altera a lei de licitação, a lei de terra, a lei de PAA, a lei de renegociação de dívidas da reforma agrária, mexe na lei de registros públicos, na lei da concessão especial para fins de moradia, medida provisória, altera o Código Florestal. Então a gente tem um conjunto imenso de instrumentos legais que foram elaborados com calma, com discussão, são mudados de forma assodada, sem nenhum processo de discussão. Na verdade, a gente tem visto isso se repetir nesse governo, né? Tem sido assim com as leis trabalhistas, tem sido assim com a reforma do ensino médio. A gente tem aqui visto reiteradamente a prática de desmontar com uma canetada políticas públicas que levaram décadas para serem estruturadas. É assustador como esse processo está sendo rápido e assodado. A gente está sendo atropelado. A gente tem, então, um acúmulo que está sendo desconhecido. A medida provisória, ela não foi fruto aí de nenhum processo de discussão. A gente observa claramente, constata que o grande interesse deles é regularizar imóveis do ponto de vista dominial, para que esses imóveis sejam disponibilizados para o mercado imobiliário. Sim. A gente está falando de uma cidade, Recife, eu vou trazer aqui, porque somos todos daqui, conhecemos bem a realidade. 52% da população de Recife mora em áreas de baixa renda. Essas áreas não estão regularizadas, essas pessoas não têm títulos. Isso é um acervo de terra
que não é acessível para o mercado imobiliário. Mas pode se tornar? Na hora que você tem essa postura de distribuir título indiscriminadamente, sem dar proteção jurídica para que essa população permaneça naquelas áreas, que não coloque a infraestrutura, porque hoje essas áreas, na nossa lei que foi alterada agora, que foi revogada, para ser regularizada, essas áreas precisam passar por um processo de urbanização, precisam ser dotadas de infraestrutura para você dar uma condição de habitabilidade à população que lá reside, diminuir os impactos ambientais. Então você tem toda essa preocupação. A medida provisória desconhece isso. O foco dela é o título. É você criar o registro no cartório para que essas áreas depois, no futuro, possam ser negociadas. Será que vocês podiam dar um exemplo, por exemplo, aqui em Recife, que áreas a gente teria sendo ameaçadas por esse capital imobiliário que está de olho nessas terras? Veja só, como eu tinha colocado, a gente tem 52% da população morando em áreas de baixa renda. A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Saneamento, não publicou ainda, mas acabou um cadastramento eles estão chamando de comunidades de interesse social. São mais de 530 comunidades. 1/3 dessas áreas são ZEIs, são zonas especiais de interesse ambiental, ou de interesse social, que a gente tem uma proteção aí, uma restrição urbanística. Que por causa da lei não podem ser ocupadas por grandes empreendimentos. É por isso que essas populações continuam nessas áreas. Exato. A maioria delas não está regularizada, mas o fato de ser ZEIs, de você ter uma restrição a remembramento e tal, protege essas áreas. As outras 300 e tantas áreas desse cadastro que a Prefeitura fez não tem essa proteção, né? Elas estão no zoneamento formal da cidade. Então você pegue, por exemplo, eu posso pegar o Caiara. O Caiara não é ZEIs. Então, na hora que eu chegar lá, fizer uma distribuição de terras, o mercado entra e compra. Santa Luzia, na Torre, também não é ZEIs, tá? Mas tem uma situação de baixa renda, um padrão de ocupação parecido com essas áreas, que aí a gente, passando por um processo de distribuição de títulos, sem a infraestruturação e sem essa proteção legal, e vai ter uma ameaça concreta à permanência dessas pessoas. Bom, nós também ouvimos Luana Varejão, advogada popular e pós-graduanda no mestrado de desenvolvimento urbano da UFPE. Ela chama atenção para o problema jurídico criado pela MP. A MP 759 é mais um assalto praticado contra as históricas lutas sociais no Brasil. Com esse instrumento, o governo federal revogou uma série de normas jurídicas que tratavam sobre a regularização fundiária no país, criando um vácuo legislativo que impede que novos processos de regularização de interesse social, agora chamados de REURB-S, ou os que já estavam em curso, tenham continuidade, uma vez que a MP não é auto-aplicável. Desconsiderando o princípio da função social da propriedade como um instrumento fundamental da política urbana, a MP transforma a terra em mercadoria, onde quem registrar primeiro ganha, tirando requisitos como a posse mansa e pacífica para fins de moradia por tempo determinado, como essenciais para o reconhecimento do direito à regularização. Com as novas regras, ficou mais fácil para imóveis que invadem a área de preservação ambiental, como os casarões da margem do rio Capibaribe, serem regularizados, enquanto fica mais difícil para comunidades como Coque e Brasília Teimosa terem seu direito à moradia reconhecidos. Então, Caio, você pode comentar a fala de Luana? A gente discutiu bastante isso, né? E a gente brinca que essa MP... ela veio das capitanias hereditárias, né? Por quê? Porque você está aí com a prioridade cartorial, né? A titularidade formal, né? Você reconhecendo a validade jurídica porque o Estado está dando um documento, mas isso aí prioriza quem pode pagar mais pela terra, né? E eles colocam aí até na exposição de motivos, né? Quando você faz a justificativa de envio da MP, que a gente haveria, segundo eles, né? Não teria legislação ambiental suficiente no país e por isso a gente tem vários impactos ambientais. A gente acha que o oposto é verdadeiro, que o Brasil tem uma ampla construção desde os anos 70, participar de todos os fóruns de moradia e discussão ambiental, né? A gente tem legislações como a Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, né? Trazendo a função socioambiental da propriedade. E nessas áreas de interesse social, a gente também tem a contrapartida de obras de infraestrutura, saneamento, licenciamento ambiental. Então, quando você coloca na exposição de motivos também a disponibilização de terras da área costeira, terras da União, terras de marinha, para empreendimentos estrangeiros, né? Eles até falam lá que você tem que flexibilizar para garantir
que esses empreendimentos não vão ter emolumentos, não vão ter custos, ou seja, eles não vão estar trazendo nem desenvolvimento para o país, não vão ter... Então você vai poder, por exemplo, instalar um grande hotel que não vai precisar sequer se preocupar com coleta de lixo, com saneamento. Exato, a gente não tem essa contrapartida de infraestrutura e você vai estar desmontando sistemas de preservação ambiental, né? A gente sabe que a Mata Atlântica no Brasil, ela já foi quase que completamente devastada. Na Amazônia Legal também a gente tem uma anistia à grilagem, né? Aos grandes grileiros, as multinacionais que têm, né, acabado com a nossa biodiversidade, são recursos até do ponto de vista econômico inestimáveis, né? Os minérios, e você está possibilitando isso agora através da via cartorial, né? É por isso que a gente falou que é um retorno à capitania, você paga e você regulariza, e infelizmente o meio ambiente não comporta essa formalidade, né? De você ter um título em mão dizendo que está tudo ok, porque o impacto, os indicadores ambientais e o efeito na saúde humana, o efeito na população, a extinção das espécies, isso daí vai vir de todo jeito, né? A gente precisa de mais transparência nesse processo, como o Alexandre falou, como a Fernanda falou, a gente precisa de mais participação, porque quando você fala de governança ambiental, você precisa de mais dados, você precisa de mais envolvidos, você precisa de mais gente participando de tudo isso. E a MP muda, agora as pessoas vão poder primeiro registrar, se eu bem entendi, né? O empreendimento através dos mecanismos de cartório, etc. E depois é que vão pensar como é que vão fiscalizar, quais são os impactos ambientais disso aí. Isso dialoga bem com outra MP que já virou lei, que é a 727, né? Que ela criou um programa de parceria de investimentos e que você, em 60 dias, retira qualquer restrição ambiental, urbanística, humanitária, indígena, ou seja, a gente está tendo essas medidas recorrentes que acabam com qualquer cautela e compromissos ambientais, né? Você aqui tem essa dificuldade histórica das comunidades indígenas quilombolas, que não são ouvidas, que não têm seus direitos tradicionais respeitados. Eles sim são os genuínos brasileiros, né? E a gente vai estar agora trazendo de novo esse grande mercado de terras para, né, empreendimentos internacionais. Pois é, e é para explicar e analisar medidas que atendem a interesses de poucos que o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. A ouvinte Rosane Tierno pergunta se essa MP, com suas consequências, vai aumentar a estigmatização das comunidades nas áreas ocupadas. Fernanda. Para nosso ouvinte aí, veja só, a gente tem um problema seríssimo, porque com certeza essas áreas de baixa renda vão ser mais estigmatizadas. O risco concreto de conflitos fundiários. A MP proíbe que áreas que estão passando, que existe algum tipo de litígio, de alguma demanda, seja objeto de regularização fundiária. Então, se você tem algum questionamento acontecendo entre os proprietários e os ocupantes, essas áreas não vão poder ser objeto de regularização fundiária. Mas eu queria trazer aqui alguns pontos que eu acho que são gritantes, que são bem absurdos na medida provisória. Primeiro, ela tem um grande objetivo de abrir uma porteira geral para garantir um acesso à formalidade jurídica de quem tem condição de ter acesso à terra. Ou seja, escritura só para quem pode pagar. E a regularização fundiária, a gente tem historicamente uma regularização fundiária de interesse social e a medida provisória traz a REURB-S, que é a de interesse social, a social, e uma tal de REURB-E, que é a regularização de interesse específico. Para interesse social, que é para pobre, eu tenho que preencher requisitos. O pobre tem que ter posse mansa e pacífica, ele tem que ter uma posse durante determinado tempo. Eu tenho um limite de área que eu posso ser regularizado. E eu só posso usar o instrumento, eu só posso ser beneficiado uma única vez. O rico, não existe esse limite. A REURB-E, que é trazida pela medida provisória, a pessoa pode utilizar quantas vezes quiser, ele não precisa usar para moradia, não tem limite de área, não tem lapso temporal para ser cumprido. Então eu fico sempre dizendo, se o cara quiser
registrar Recife no nome dele todinho, se ele conseguir fazer um processo no cartório de imóveis, lá junto com a prefeitura, e não tiver nenhuma contestação, nenhuma impugnação, ele vai registrar Recife inteiro no nome dele. Então, um tratamento diferenciado. Por que eu vou dizer... Porque eu vou estabelecer legalmente que a criatura que tem renda, que pode acessar o mercado formal de terra, o mercado formal imobiliário, ele pode se utilizar desse processo, dessa flexibilização, e aquele que não tem essa condição só pode usar uma vez. Isso é uma coisa interessante. Então, na verdade, tem uma chancela da desigualdade social. A lei prevê já explicitamente um tratamento diferenciado para pobres e ricos. Beneficiando enormemente quem é rico. A gente tem um processo de anistia a parceladores irregulares. Tá? A infraestrutura, um parcelador irregular, a criatura que vai lá e faz um loteamento clandestino irregular, os condomínios que fazem nas zonas rurais, nas franjas periurbanas, aquela pessoa, ela tem a responsabilidade de colocar a infraestrutura. Hoje, a legislação assim exige. A MP está atribuindo, está tirando dessa criatura essa responsabilidade e colocando a responsabilidade para o poder público municipal. Então, massa, é muito bom, é joia eu ser loteador clandestino, porque eu estou sendo beneficiado, a minha responsabilidade de colocar a infraestrutura vai passar para os municípios. Isso gera uma sobrecarga gigantesca para os municípios que não têm capacidade de dar conta de suas responsabilidades. Imagine assumir aí o que vem trazido, o que a MP está colocando como responsabilidade dele. Uma outra coisa que é importante a gente colocar é que a MP, ela invade completamente as atribuições que são do município. A União está dizendo, olha, posso regularizar em zona rural. A zona rural, a gente só tem parcelamento do solo para fins urbanos em zona urbana. Quem define o zoneamento do município é o município no seu plano diretor. E a MP chega e diz, eu posso ter regularização fundiária, posso ter parcelamento do solo para fins urbanos na zona rural. E aí, colocando a responsabilidade para o município de ter que dotar essas áreas de infraestrutura, expandir as redes de serviços públicos, quando, na verdade, não faz parte do planejamento dele. Ele diz, eu não quero que essa área seja rural, ou não quero que essa área seja urbana, eu quero que essa área seja de proteção ambiental. A responsabilidade de colocar a infraestrutura é do empreendedor, e a União vem, através da SMP, desconstrói tudo isso, coloca uma sobrecarga gigantesca aí para os municípios, de sobrecarga de responsabilidade, de despesa, de compromissos e por aí vai. Ou seja, na verdade, é como se o governo federal dissesse assim, eu estou beneficiando os grileiros e o município que se vire. Inclusive isso que a Fernanda falou aí da anistia, é importante ressaltar também que a gente, né, ainda na legislação ambiental, a gente tem um princípio da precaução e da prevenção. Ou seja, a gente tem que ter a cautela necessária para preservar aqueles bens que são das presentes e futuras gerações. É um dever da coletividade e do poder público. Não, a sociedade tem um papel nisso também. Quando você, né, tem um empreendimento, quando você usa um recurso ambiental, entende-se que você está tirando de uma coletividade ainda dos que não nasceram, né? Porque aquele recurso teria que existir ali para ter um equilíbrio. Então, por conta disso, a gente tem o usuário pagador e o poluidor pagador, né? Quem tem um ganho num recurso ambiental tem que arcar com os estudos, tem que arcar com as contrapartidas, né? Você tem investimento em infraestrutura, como a Fernanda falou, as correções, que agora estão sendo anistiadas, né? Você está impondo ao poder público, né, um ônus, né? E o bônus fica todo com o que está, né, fazendo a grilagem, quem está se apropriando de um terreno ali através do cartório. Essa é uma lógica muito recorrente no Brasil, né? Porque os ganhos são privatizados e as perdas são socializadas. E você sabe quem pode ser um legitimado para pedir a regularização fundiária? O loteador clandestino irregular. Então, aquele que tinha obrigação de colocar infraestrutura e tal, ele pode chegar e botar o processo dentro da prefeitura e dizer: processe aqui esse meu pedido de regularização fundiária urbana específica, você coloca a infraestrutura e eu vou ficar muito feliz.
né? Pois é, a MP 759 tem preocupado muito as lideranças das zonas especiais de interesse social, as EIs. Quem fala sobre isso é Edivaldo Santos Pereira, coordenador-geral do Fórum Preseis. Ele não pôde estar aqui com a gente hoje justamente porque está sendo realizada na manhã de hoje, no Centro de Formação Paulo Freire, o encontro comemorativo dos 30 anos do Preseis, que é o plano de regularização das zonas especiais de interesse social. Vamos ouvir, Edivaldo. Até agora, a nível de estado e município, a gente não discute regulação fundiária não, isso ainda é um tabu. Quando a gente toca nesse assunto, os órgãos nunca estão preparados para se dar uma resposta. E quando vem de Brasília agora essa medida provisória que o governo Temer lançou, todo cuidado para nós é pouco. A gente está muito atento e fazendo muita discussão a nível de movimento, porque até agora, a gente que vive nas áreas e Preseis, a gente não tem nenhum regularização fundiária pronta, a gente não tem nenhuma posse de terra entregue, não tem nada, principalmente quando se trata de áreas federais, que são áreas de marinha. Então, a Marinha, por sua parte, fez algumas concessões de entregar ao governo do estado e ao município, mas tem área aí que já faz 19 anos aí que está correndo pelo judiciário e até agora não saiu nada de posse de terra. Então, regulação fundiária para a gente é uma caixa preta. Pois é, né? Na verdade, teria muito para a gente discutir a respeito dessa medida provisória. Por exemplo, a facilitação da transferência para mãos privadas de terrenos da União, né? De terras de propriedade da União, esse é um ponto importante. Mas eu queria chamar um tema que eu acho que é muito importante, que na verdade é o chamado direito de laje, né? Parece que a medida provisória acena para as classes populares com um benefício, né? E está escondendo aí uma espécie de cavalo de Troia. Dentro disso aí vem um pacote que não é nada favorável, mas há a ideia de que a lei vai permitir que os puxadinhos, que nas comunidades mais carentes, as pessoas constroem um primeiro andar, né? Às vezes até um segundo andar, que isso vai poder ser regularizado. Como é que vocês veem isso? Veja só, é meio que um canto de sereia. A gente tem hoje instrumento legal que regularizaria isso, que é o direito de superfície. Mais uma vez, a União vem, o governo federal vem e se imiscui no que é competência do município, porque ele cria o direito de laje, mas o direito de laje só vai poder existir se o município aprovar e der o atestado lá de que aquela laje é segura. Então, mais uma vez, ele cria a brincadeira e diz para o outro fazer, né? Então, a gente tinha instrumento capaz de fazer isso e, na verdade, é uma cenourinha para o cavalo. Exato. E como a Fernanda falou, a gente tinha várias medidas que eram auto-aplicáveis, né? Instrumentos que foram alterados ou extintos por essa MP. Auto-aplicáveis quer dizer, uma vez promulgada, ela já entra em ação. Exato, já entrava em vigor. E o direito de laje, ele está muito nesse viés de convencimento das bases, né? É uma discussão importante, sim, claro, óbvio, mas o poder, né, federal, ele, como o Fernando falou, ele está atropelando competência exclusiva do município e você não vai ter estrutura, você não tem nenhuma forma atual, né, de fiscalizar, né, até a parte de infraestrutura de engenharia mesmo, né? Eu fico imaginando, eu fico com pena dos analistas, dos órgãos ambientais e urbanísticos, como é que eles vão dar conta, porque vão ficar recebendo notificação do cartório, dizendo, olha, essa unidade de conservação aí que vocês tinham não existe mais, nessas vezes aí está desmembrada, né? Eu fico imaginando que vai ter que ficar com um portal assim de atualização contínua. Bom, eu queria agradecer a vocês a uma discussão tão importante. A gente vai disponibilizar mais informação na nossa página. E, Rosane, a sua outra pergunta, a gente vai também gravar um áudio aqui com nossos convidados para que ela seja devidamente respondida. Nós encerramos lembrando que amanhã é Dia Nacional de Mobilização contra a Lei da Terceirização, a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência. A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo estão organizando manifestações em todo o país contra a perda de direitos sociais. O Fora da Curva já vem discutindo tudo isso, mas amanhã a gente vai atualizar esses temas e discutir o que está em jogo em todas essas mudanças de leis e reformas propostas pelo governo federal. A discussão promete ser boa. Por isso, o Fora da Curva de amanhã tem 1h30 de duração e vai responder à pergunta: vamos morrer de trabalhar?
Nós também vamos falar das manifestações em todo o país no Dia Nacional de Mobilização. Em Recife, vai ter um grande ato público na Praça do Diário a partir das 15h. Nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje e todos os outros do Fora da Curva estão disponíveis na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Nas duas plataformas, basta procurar por Programa Fora da Curva, acompanhe a gente e ajude a divulgar. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Festini e Lula Pinto, que também ficou nas redes sociais. Trabalhos técnicos de Iveson Henrique e Marco Antônio. Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Coletivo Terral. Essa foi a edição do dia 30 de março de 2017. Não esqueça que amanhã, Dia Nacional de Mobilização Popular, tem Fora da Curva especial, com 1h30 de duração e a colaboração de toda a nossa equipe. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h. Universitária.